A todos, sejam todos bem-vindos à nossa formação de contabilidade e fiscalidade angolana. Hoje estamos aqui para falar propriamente sobre o terceiro módulo, onde no terceiro módulo tem como tema inventário e balanço. No primeiro módulo falamos sobre a introdução à contabilidade, no segundo módulo falamos propriamente sobre o estudo da conta. Hoje estamos aqui propriamente para falar sobre inventário e o balanço. Inventário. O que é o inventário? O inventário é um documento contabilístico onde estão registrados todos os elementos patrimoniais que pertencem a uma determinada empresa. Estes mesmos elementos patrimoniais em um determinado período de tempo, ok? O inventário é um documento onde nós temos que registrar os elementos patrimoniais de uma determinada empresa em um determinado período de tempo. Em primeiro lugar, nós fizemos o mapa do quadro de bens, direito e obrigação, ou seja, o mapa patrimonial, onde registramos os elementos patrimoniais. Só que estes mesmos elementos patrimoniais, quando nós registramos no mapa patrimonial, nós não metemos dentro das contas, nós não metemos dentro das classes, dentro das subclasses. Nós propriamente não multiplicamos de quanto ou qual é a quantidade de cada valor que nós temos. Nós não falamos propriamente qual a unidade monetária de cada valor que nós temos. Nós não falamos propriamente sobre o preço e os valores de cada elemento deste mesmo inventário. Lembrar-vos que fazer o inventário em uma determinada empresa faz-se por um determinado momento. O inventário é feito por um determinado momento em uma determinada empresa. Os inventários podem ser classificados em 5 tipos. Primeiro, simples ou corridos. Os inventários simples ou corridos são aqueles inventários onde os elementos patrimoniais estão ordenados. Sempre que nós tivermos um inventário onde todos os nossos elementos patrimoniais estarem ordenados, estamos a falar propriamente do inventário simples ou corrido. Também temos os inventários classificados ou seletivos. Falar de inventários classificados ou seletivos, estamos a falar quando nossos elementos patrimoniais estão classificados e agrupados em devidamente ordenado. Estamos a dizer daqueles nossos inventários que estão classificados, que estão agrupados e os nossos elementos patrimoniais também encontram-se devidamente ordenados. Quanto ao conteúdo, os inventários podem ser totais ou gerais, os inventários podem ser parciais. Quanto à apresentação, os inventários podem ser analítico ou sintético. Ok? O inventário sintético não é tão detalhado, é um inventário simples. O inventário analítico é aquele tipo de inventário que é totalmente detalhado, onde nós encontramos as contas, classe, subcontas, ok? E propriamente é um inventário analítico, que é aquele totalmente detalhado, ok? E o sintético é aquele que não é totalmente detalhado. Quanto à representação ou como uma forma de fazer, os inventários podem ser verticais ou horizontais, ok? Quanto ao momento em que é elaborado, podemos ter o inventário inicial, que é aquele onde a empresa registra todos os elementos patrimoniais que a empresa tem no início das suas atividades. Temos o inventário intercalar, ok? Que é aquele que a empresa registra todo ou que a empresa realiza, ok? Durante um determinado exercício econômico. Temos aqueles inventário extraordinário que se realiza por motivos imprevistos, por exemplo, um inventário extraordinário quando o assunto é roubo, incêndios, ok? E outros. E também temos o inventário final, que é normalmente aquele que se realiza no final de um determinado exercício econômico. Falar do inventário é falar propriamente de um documento contabilístico onde nós registramos as quantidades, os valores, os preços de um determinado produto ou de um determinado bem que a nossa empresa possui. Meus amigos, eu aconselho a todo empreendedor que tem um determinado negócio a elaborar um determinado inventário. Para quê? Para que ele possa ter controle do que realmente tem em seu armazém, das entradas e das saídas. Porque se você não elabora um inventário, ainda é possível você em seu armazém ter 10 elementos, mas propriamente você contar que tem 10 elementos, mas propriamente você não tem esses 10 elementos. Por exemplo, há 2 anos atrás, em tempos de pandemia, fui consultado para uma empresa para fazer um trabalho de auditoria. Os grandes problemas quais eram? No início, a senhora dizia o seguinte, a senhora dizia que os seus materiais
de decoração estão a ser roubados. De cada atividade que ela vai fazer decoração, roubam panelas, roubam panelas minto, roubam as toalhas, roubam as mesas, roubam aquelas toalhitas pequenininhas, roubam os pratos, roubam os garfos e tudo mais. Ela diz que quando as mercadorias saem da empresa, ou quando essas existências saem da empresa, para prestação de serviço propriamente, elas saem completas, mas voltam o quê? Incompleta. E existe um momento que ela conta que em armazém ela tem nesse momento 10 toalhas e no momento que aparece um evento só tem 5. Onde é que estão as outras 5? Então, em primeiro lugar, o que nós fizemos nessa empresa é, em primeiro lugar, nós elaboramos um inventário onde nós colocamos detalhadamente todos os elementos patrimoniais que aquela empresa tinha. Colocamos as quantidades, colocamos os valores, colocamos os preços, ok? Colocamos tudo isso. E em segundo lugar, nós começamos a dar as seguintes recomendações. Sempre antes de sair mercadoria, tem que se registrar o que está a sair. E ao trazer as mercadorias também deve se registrar o que está a sair para um melhor controle do nosso quê? Inventário. Agora irei de falar de 5 elementos que devem sempre constar em qualquer inventário. Em primeiro lugar, se nós quisermos fazer um inventário, o primeiro elemento que deve constar sempre no inventário é o nome da empresa. O nome da empresa tem que estar sempre, ok? Em segundo lugar, o tipo de inventário. Se é um inventário analítico, se é um inventário sintético, se é um inventário extraordinário, ok? Temos que colocar lá se é um inventário intercalar, ok? Temos que colocar lá qual o tipo de inventário que nós estamos a elaborar. Em terceiro lugar, o número dos itens. Se tem 5 panelas, coloque as 5 panelas lá, ok? Tem que colocar sempre a quantidade ou o número dos itens. Em quarto lugar, valores monetários. Por exemplo, 6 bidões de água Orion, avaliado em 8 mil kwanzas. Vamos fazer 6 vezes 8 e teremos o quê? Os valores monetários. E por último, em todos os inventários devem constar as quantidades. Conforme eu disse, 6 bidões de água Orion. 6 é uma determinada quantidade. Estou a dar publicidade na marca Orion. Brincadeira. Continuando, fases para elaborar o inventário. A primeira fase para nós elaborar um determinado inventário é a identificação de todos os elementos patrimoniais. A primeira coisa que nós temos que fazer é identificar todos os elementos patrimoniais que a nossa empresa tem. A segunda fase é classificar todos os nossos elementos patrimoniais, ok? Temos que classificá-los, ok? E em terceiro lugar temos a designação e por último temos a avaliação. A avaliação que é atribuir um determinado valor monetário no nosso inventário. Obrigatoriedade. De acordo com a disposição legais, as empresas são obrigadas a realizar anualmente o inventário geral do seu patrimônio. É obrigatório todas as empresas anualmente fazerem a representação gráfica dos seus patrimônios, do seu patrimônio em um documento chamado de inventário. Para o nosso exemplo em questão, nós aqui temos a empresa Capululo Limitada, ok? Nós aqui temos o seguinte, a empresa Capululo Limitada dedica-se à comercialização de cenoura. Iniciou as suas atividades aos 10 de fevereiro com os seguintes elementos patrimoniais. Pedido ou pretende-se elaborar o inventário da empresa Manuel Capululo Limitada. Meus amigos, nós aqui temos os elementos patrimoniais que a empresa Manuel Capululo tem. Meus amigos, não se esqueçam, em primeiro lugar, a primeira coisa que nós temos que saber sempre é qual é a atividade que a empresa faz. Por quê? Porque, por exemplo, para uma empresa como a NCR, um computador é uma mercadoria, pode ser uma mercadoria, mas uma empresa, por exemplo, prestadora de serviços de telecomunicação, ok? Um computador é um equipamento básico ou é um equipamento administrativo. Então, em primeiro lugar, você deve saber qual é a finalidade, o que essa empresa faz. E nós falamos que é uma empresa comercial que vende cenouras, ok? E em segundo lugar, conforme nós dissemos aí, para fazer o inventário, nós temos que representar os nossos elementos. Começando com a representação dos nossos elementos, nós temos aqui 2 computadores. 2 computadores faz parte dos ativos, ok? Sim, mas os 2 computadores são ativos correntes ou ativos não correntes? 2 computadores são ativos não correntes.
Estamos a fazer que a classificação de cada elemento. Dinheiro em caixa. Dinheiro em caixa é um ativo não que corrente. Fornecedor. Fornecedor é um passivo que corrente, porque nós temos que pagar dívida no fornecedor num período inferior a que a um ano, ok? 18 caixas de cenoura. 18 caixas de cenoura é um ativo que corrente, porque as 18 caixas de cenoura não são ativos permanentes. As 18 caixas de cenoura são as nossas mercadorias. Ok? Empréstimo a 6 meses no banco BCI, no BCI. Ok, empréstimo a 6 meses é um passivo que é corrente, porque torna-se uma dívida a curto prazo. AC Mídia. Um AC Mídia é um ativo que não corrente, porque o AC terá permanência superior a um ano em nossa empresa. 4 balcões. Os 4 balcões também fazem parte dos ativos não correntes. 8 cestos. Os cestos também fazem parte dos nossos ativos não correntes. Temos aqui dívida do cliente José. Ok, isso é um nosso direito de cobrarmos a nossa dívida ao cliente José, porque nesse momento o cliente José que nos deve a mercadoria. Então, a dívida do cliente José, ok, tornar-se-á para nós um ativo que corrente, porque é uma dívida que o cliente José tem conosco a curto prazo. Pagamentos de salário. Pagamento de salário, estamos a dizer que são passivos que corrente, porque nós temos a obrigação de pagar o salário dos nossos funcionários. Empréstimo no BFA há 6 anos. Aqui estamos a falar de passivo não corrente. Passivo não corrente por quê? Porque empréstimo ao BFA há 6 anos já são consideradas de dívidas a longo prazo. Dinheiro em banco. Dinheiro em banco é um ativo que corrente, ok? E já classificamos os elementos. Agora vamos para o segundo passo, que é representação gráfica do nosso inventário. Começando com a representação gráfica do nosso inventário, em primeiro lugar, nós temos aqui o seguinte. Em primeiro lugar, nós aqui temos o famoso código, ok? Em primeiro lugar, nós temos aqui o código, ok? Em segundo lugar, nós temos aqui a descrição, ok? Onde vamos descrever os nossos elementos patrimoniais, ok? Em terceiro lugar, nós temos aqui a famosa unidade monetária, que é o dinheiro que nós vamos usar para fazermos o nosso inventário, ok? Depois aqui nós temos as quantidades. Depois nós temos os preços unitários. E por último, nós temos os nossos valores. Ok, continuando. Depois disso, nós temos que pegar o nosso plano de conta, ok? Para que elas servem como auxílio na elaboração do nosso inventário, onde nós vamos começar, vamos desculpar por estar um bocadinho tortinho, mas, fator altura, né? Vamos começar propriamente com o quê? Com a classe 1, que nos diz o quê? Meios fixos e investimentos, ok? Onde na nossa classe 1, nós vamos começar propriamente por representar os nossos elementos patrimoniais. Para nós começarmos a representar propriamente os nossos elementos patrimoniais, nós vamos ter que ir logo para a conta número 11, que são as famosas imobilizações corpóreas. Ok, terrenos não temos, ok? Edifício não temos, equipamento básico 11.3. Aqui vamos ter 11.3, onde teremos equipamento básico. Ok, quais são os equipamentos básicos que nós temos dessa empresa? 2 computadores, não é equipamento básico. Dinheiro em caixa não é um equipamento básico. 160 caixas de cenoura não é equipamento básico. Empréstimo AC não é equipamento básico. Podemos começar com os balcões, ok? Porque se é uma empresa que vende cenoura, então tem que ter os balcões onde nós vamos atender os nossos clientes. Os cestos, onde vamos colocar a cenoura, também é um equipamento
básico, ok? E já não temos mais. Podemos começar com 4 balcões. Desculpa, primeiro vamos começar com balcões, ok? E segundo, vamos continuar com cestos. Balcões, unidade monetária dos balcões é Kwanza, unidade monetária do incesto também é Kwanza, ok? Quantidade, balcões quantos são? São 4 balcões, ao preço unitário de quê? De 5 mil. Aqui onde vamos fazer 5 mil vezes 4, que dá igual a 20 mil, ok? Teremos aqui 20 mil. Onde? Cestos. Quantos cestos nós temos? 8 cestos, ok? 8 cestos ao preço unitário de quanto? De 1000 kwanzas, que é igual 1000 vezes 8, que vai ser igual propriamente a 8.000 kwanzas. Continuando, equipamento básico, ok? Equipamento de carga e transporte, não temos nenhum transporte aí, ok? Depois temos aqui o que? Equipamentos administrativos. Temos aqui o 11.5, onde vamos colocar equipamentos administrativos. Equipamento administrativo. Quais são os nossos equipamentos administrativos que nós temos? Temos aqui, primeiramente, os 2 computadores. Havíamos metido dinheiro em caixa ativo não corrente. Dinheiro em caixa fazem parte do nosso ativo que corrente, porque o dinheiro em caixa não tem permanência na nossa empresa, ok? Superior a 1 ano. Foi um lapso apenas. 2 computadores, vamos começar aqui propriamente com os computadores, ok? Vamos começar com os computadores. Qual o valor dos nossos computadores? Quantidade dos nossos computadores, são 2 computadores, ao preço de 80 mil, ok? 2 por 80 mil são 160 mil kwanzas, ok? São 160 mil. Vamos continuar. Os computadores já foram selecionados. Vamos lá mais continuar com nossos equipamentos administrativos. AC Media, ok? O ar-condicionado Media, AC Media, ok? Nós aqui temos o nosso AC Media avaliado em Kwanza. Não temos uma quantidade, não é necessário colocar aí o valor, que são 60 mil kwanzas, ok? Continuando, já não temos mais elementos que fazem parte de equipamentos administrativos, ok? Então, e também se nós olharmos aí propriamente, já não temos mais elementos do nosso ativo não corrente. Meus amigos, faltou uma coisinha aqui. O que faltou no início? Faltou nós colocarmos primeiro aqui o que? Ativo, ok? E depois, posteriormente, nós colocarmos o que? Propriamente o ativo não corrente, que é a repartição do ativo. Ok? Em primeiro lugar, temos que colocar ativo. E posteriormente, temos que colocar ativo não corrente. E só depois é que iríamos de colocar a classe 1, que nos diz meios fixos e investimentos, ok? Porque estamos a começar propriamente primeiro com os ativos não correntes, onde nós aqui teremos o seguinte: total do ativo não corrente. Mas antes de você fazer o total do ativo não corrente, deves constatar se nos 2 elementos patrimoniais ainda tens elementos dos ativos não correntes. Passivo corrente, ativo corrente, passivo corrente, ativo corrente, passivo corrente, passivo não corrente. Ok, já não temos, ok? Então, vamos ter que somar para nós acharmos qual é o total de ativo não corrente, ok? 60 mais 60, 120 mil, ok? 120 mais 100, 220 mil, ok? Até o momento, 60 mais 120 mais 100, 220 mil, mais 20 mil, 240, mais 48 mil, 248 mil. 120 mil mais 100 mil,
ok? 220 mil mais 28 mil, 248 mil. 248 mil é o nosso total de ativo não corrente. Agora vamos para o segundo membro, ou para a segunda conta, que é o ativo que? Corrente, ok? Onde nós na aula passada falamos que o ativo corrente começa propriamente com a classe 2, ok? Existência. Classe. Ok. Nas classes 2, quais são os elementos que nós devemos propriamente registrar na classe 2? Vamos lá, classe 2, existências, ok? Primeiro tem que se colocar a classe, existências. Onde, na classe 2, conta 21 compras, nós não fizemos aqui nenhuma compra. Compra 22 também não temos, 23 não temos, 24 não temos, ok? Conta 25 não temos, mas temos a conta que é 26. O que diz a conta 26? Mercadorias. A conta 26 nos diz mercadorias. O que é que nós temos aqui propriamente de mercadoria? Nós aqui de mercadoria temos as 18 caixas de cenoura, ok? Vamos colocar aqui caixa de cenoura. Unidade monetária é o kwanza ainda, quantidade 18 caixas, ok? Ao preço unitário de, onde é que se encontram as caixas? 2.500 kwanza. 18 por 2.500, que são propriamente 18 vezes 2.500, que são propriamente 45 mil kwanzas, ok? Que são 45 mil kwanzas. Continuando, ok? Mercadorias, matérias-primas, não temos. Adiantamento, provisões, ok? Não temos. Até o momento não temos. Classe 2, nós aprendemos que a classe 2 é uma classe mista, onde encontramos elementos do ativo e também onde encontramos elementos propriamente do passivo. Na classe 2 do nosso elemento patrimonial aqui, propriamente falando sobre o inventário, vamos olhar nossos elementos patrimoniais, se tem elementos da classe 2, dívida do cliente José. Ok, temos elementos da classe 2. Então vamos logo na classe que? O que é classe 2, né? Existência. Agora vamos logo na classe 3, que são os terceiros. Ok? Vamos começar já logo com a conta número 31, que é a conta que? Clientes. Ok? Nós temos aqui, propriamente, a dívida, onde é que encontramos? Dívida do cliente José. Ok? Aqui vamos colocar cliente José. Qual é o valor da dívida? 30 mil kwanzas. 30 mil kwanzas. Ok. Vamos olhar ainda se temos mais ativos correntes nesses elementos patrimoniais. Sim. Esse é passivo corrente, esse é passivo corrente, esse é passivo corrente. Ok. Ainda temos aqui o dinheiro em banco, como ativo que é corrente. Então, propriamente, vamos já saltar logo para a classe que é 4, onde a classe 4 nos diz o seguinte: a classe 4 nos diz que é a classe dos meios monetários, classe do dinheiro, né? Nesse caso, meios monetários, onde vamos utilizar a conta número 43, que nos diz o seguinte: depósito à ordem, que é o famoso dinheiro em banco, que são 20 mil kwanzas. 20 mil kwanzas. Depósito à ordem. Vamos controlar agora. Vamos controlar agora. Se temos mais elementos, é só dar um clique. Ok, vamos controlar agora. Se temos mais elementos que fazem parte do ativo corrente, vamos lá ver ativo corrente. Ok, já não temos. Ok? Já não tendo mais elementos, podemos já fazer também o que é o famoso total do que? Ativo corrente. E por último, não pode esquecer, tem que vir também o total
do que? Ativo, que é o somatório do ativo não corrente com ativo que? Corrente. Vamos fazer. Aqui já é 50, 30 mil mais 20, 50 mil, mais 45 são 95 que? Mil kwanzas, ok? 95 mil kwanzas, 95 mil kwanzas mais 248 mil, ok? Mais 95 que? Mil. Vamos lá achar rápido esse valor. 0, 0, 0, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 3, vai 1, ok? 15, ok? 5, vai 1, 3, são, total do ativo são 353 mil kwanzas. São 353 mil kwanzas. Ok. Já terminamos com o primeiro membro, que é o membro do ativo, e agora falta propriamente o segundo membro, que é o membro do passivo. Ok? Uma dica: sempre que tiveres a fazer um relatório contabilístico e o teu espaço não for suficiente, você tem que utilizar a seguinte palavra: transporte. Transporte. E colocar as reticências. Isso indica que você está a transportar os números de cá ou o relatório de cá para um outro relatório, ok? Vamos tentar agilizar aqui o fator de espaço, ok? Aqui vão vir as famosas, os códigos, aqui vai vir descrição, aqui vai vir unidade monetária, aqui vai vir a quantidade, aqui vai vir o preço, ok, tem que apagar um bocadinho porque as quantidades não são necessariamente para terem muito espaço, aqui vai vir a quantidade, aqui vai vir o preço unitário e o valor. O valor sempre é maior que o preço unitário, mas para nós não faz mal. E aqui você tem que escrever sempre o seguinte: aqui mandaste no transporte e aqui no outro lado tem que escrever sempre transportando. Quer dizer que estamos a transportar elementos patrimoniais de um local para o outro. E vamos depois escrever novamente passivo. Vamos escrever aqui já passivo. Onde vamos começar com o quê? Passivo não corrente. Onde, como elementos do passivo não corrente, vamos começar logo propriamente com o quê? Com a classe 3, que nos diz o quê? Terceiros. Meus amigos, o passivo não corrente são aquelas famosas dívidas a longo prazo, ok? As dívidas com um período superior a um ano fazem parte dos nossos passivos não correntes. Ou seja, na classe 3, terceiro, qual a dívida que nós temos aqui a longo prazo? É o único passivo não corrente, empréstimo ao BFA a quê? Há 6 anos. Então vamos usar a conta número 33, ok? Que nos diz o quê? Empréstimo, ok? Vamos usar a conta 33, empréstimo, e aqui podemos colocar o BFA. E podemos colocar o valor do empréstimo ao BFA, que são 400 mil kwanzas. Onde vamos fechar? Só fecha-se quando já não tens dívidas superior a um ano. Ou seja, total do passivo não corrente, que é igual a 400 mil kwanzas. 400 mil kwanzas. Ok. Agora vamos lá logo para as dívidas que a empresa tem a curto prazo, que são os famosos passivo corrente, ok? Passivo corrente. Ok, para passivo corrente vamos começar. Classe 3. Na classe 3 começamos com empréstimos. Começamos com a conta número 32. Começamos com empréstimo, certo? Nos passivos não correntes. Para passivo corrente, começamos com a conta número 32, que são fornecedores. Nós vimos aí que a empresa Capululo tem uma dívida aos seus fornecedores. Fornecedores, ele está a dever quanto? 40 mil kwanzas. Ok? Fornecedor, 40 mil kwanzas. Ok. Empréstimos.
Vamos lá, 33, empréstimo. Nós ouvimos aí que a empresa Capululo tinha um empréstimo há 6 anos no Banco BCI, ok? Empréstimo há 6 meses, desculpa, no Banco BCI, ok? Então aqui só podemos escrever BCI, ok? Qual o valor desse empréstimo no Banco BCI? 90 mil kwanzas. 90 mil kwanzas. Depois vamos propriamente para Estado. A empresa Manuel Capululo Limitada não tem nesse momento dívidas com o Estado. Depois temos as entidades e participações, o que ao momento não nos interessa, ok? Nós temos a conta número 36, pessoal, ok? Nós temos a conta número 36, pessoal, onde vamos enquadrar esse pagamento de salário. Conta 36, que nos diz o quê? Pessoal, ok? E onde é que entra propriamente o salário formador? 36.1, ok? Que nos diz remuneração, ok? 36.1.2, onde vem já propriamente os nossos empregados, ok? Podemos já colocar aqui também diretamente 20 mil. Podemos colocar 20 mil. Pagamento de salário, ok? Também já foi colocado. Dinheiro em banco já. Empréstimo BFA já. Ok, acabamos de registrar todos os elementos patrimoniais que fazem parte da empresa que? Capululo que? Limitada, ok? Onde agora o que teremos de fazer? 40 mil mais 20 são 60 mil. 60 mil mais 90 mil são 150 mil. 150 mil. Ok, agora vamos fazer aqui o total. Ok, aqui é total do passivo não corrente. Aqui é total do passivo. Ok? 400 mil mais 150 mil, não há debate. 400 mil, ok? Mais 500 mil são 550 mil. 550 mil. Ok. O nosso inventário está feito. Agora, qual é a situação líquida dessa empresa? Situação líquida é igual a quê? Ativo menos que passivo. Situação líquida é igual a ativo. Qual o valor de ativo que nós temos? 353 mil menos 550 mil. Situação líquida é igual. Meus amigos, sem mesmo propriamente eu calcular, eu já consigo dar conta que essa empresa encontra-se com uma situação líquida negativa. Por que essa empresa encontra-se com uma situação líquida negativa? Porque os passivos são maiores que os seus ativos, o que não é correto, o que não é uma situação correta para o bom funcionamento da empresa. Ok. Continuando, já fizemos o inventário da empresa Capululo Limitada e hoje também falamos sobre um documento contabilístico que temos para falar hoje. Temos para falar hoje também propriamente sobre o balanço. O balanço é um documento contabilístico onde estão representada a situação patrimonial de uma determinada empresa. Para os analistas, eles consideram o balanço como uma fotografia de uma determinada empresa. Eles dizem que só de olharmos em um balanço patrimonial de uma empresa, nós já conseguimos saber se a empresa encontra-se bem financeira ou economicamente. Aí o balanço está constituído por 3 membros principais. O membro do ativo, o membro do passivo e o membro do capital próprio, ok? Mais passivo. Ou seja, em 2 membros, resumindo, o membro do ativo e o membro do capital próprio mais passivo. Ele está constituído por 3 elementos, que são os elementos ativos, elementos passivos e os elementos do capital próprio. Para a empresa Capululo Limitada, nós já fizemos o seu inventário. Agora vamos representar os seus elementos em um documento de muita precisão, que é o famoso balanço
patrimonial, ok? Também o balanço patrimonial pode ser representado de forma vertical ou de forma horizontal. Meus amigos, não se esqueçam que dissemos no início, sempre que nós estivermos a fazer esses documentos contabilísticos, a primeira coisa que nós devemos fazer é colocar sempre o nome da empresa. Só não colocamos através do fator espaço, senão por cima temos que colocar inventário da empresa Manuel Capululo Limitada. A mesma coisa que vai acontecer aqui no balanço. Temos que colocar balanço da empresa Manuel Capululo Limitada. Ok? Vamos fazer um balanço de uma maneira resumida. Ok? Onde nós temos